Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estou dando continuidade à minha exposição da minha tradução do livro de Atos. Bom, agora vamos prosseguindo. Eu vou ler agora os versos 26 a 29, só no capítulo ainda 21. Lendo então os versos 26 a 29 do capítulo 21 ainda, então Paulo tomou os homens e purificou-se com eles. No dia seguinte, ele entrou no templo para comunicar o término dos dias da purificação, quando a oferta seria feita por cada um deles. Então, quando os 7 dias estavam para se completar, os judeus da Ásia, tendo visto ele no templo, mobilizaram uma multidão e o agarraram, gritando: Homens de Israel, socorro! Este homem que ensina a todos em toda parte contra o povo, contra a lei, contra este lugar. E ainda, por cima, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Abre parênteses. Eles tinham visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e pensaram que ele o tinha introduzido no templo. Fecha parênteses. Ora. Óbvio que esse pessoal, como Paulo ficou entrando no templo durante 7 dias, tiveram bastante tempo para reconhecer e entender de que se tratava. Porque se diz aqui no verso 26, comunicar a quem? A chefia, obviamente, e, portanto, era possível qualquer interessado saber exatamente quantos dias, enfim, etc. Então, antes do último dia, onde aí Paulo teria escapado, aí então fecharam o cerco, tudo programado. Então, vamos prosseguindo, verso 30 a 36, no caso, sim, 30 a 36. Ainda capítulo 21. Toda a cidade agitou-se e uma turba se formou. Tendo agarrado Paulo, o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegou ao comandante da tropa notícia de que a Jerusalém toda estava em tumulto. Ele, de imediato, tomou consigo os soldados e centuriões e desceu correndo até eles. Quando viram o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. Aí o comandante chegou, o agarrou e mandou amarrá-lo com 2 correntes. Ele ficou perguntando, quer dizer, ele, no caso, o comandante, ficou perguntando quem seria ele e o que tinha feito. Uns da multidão gritavam uma coisa, outros outra. Mas como ele não conseguia saber a verdade por causa do tumulto, ele mandou levá-lo para a fortaleza. Quando chegou à escadaria, ele, no caso Paulo, precisava ser carregado pelos soldados por causa da violência da turba, porque a multidão ficou seguindo e gritando: Mata ele! Mata ele! Interessante. A primeira pergunta que eu faço: como é que esse pessoal não conseguiu matar? Tudo programado, está aí cercado. Fatalmente eles teriam até, quem sabe, pedras e paus para ajudar. Como é que não conseguiram matar? Que aquela coisa, a notícia chegar até o comandante e ele então chamaram, aí chegaram até lá. Aquilo fatalmente levou vários minutos e aquilo não foi. Como é que não conseguiram matar? Bom, o texto não diz, mas eu entendo que o próprio Deus certamente, como Deus tinha um plano, Paulo tinha de chegar até Roma, então não era para matar ele ali. Eu entendo que o próprio Deus não deixou. Pode ser também que eles se atrapalharam mutuamente com tanta vontade, então não sabemos. O fato é que não conseguiram, não mataram. Agora eu gosto desse comandante, sabe? Esse comandante era um Heliarcos, comandava até 1000 homens, ele fatalmente era o comandante militar em Jerusalém. Não teria outro da patente dele, que não teria mais do que 1000 homens ali citando.
E ele não fica escondido atrás do soldado, não. Ele está na frente, ele é o primeiro, ele chega lá e ele próprio agarra Paulo. Naturalmente, a turma, vendo o soldado, aí largaram, pararam, aí então o comandante manda segurar Paulo com duas correntes. Aí ele ficou perguntando. Agora, obviamente, esse comandante romano não falava hebraico. E se o pessoal ficou falando uma coisa e falando outra, tentando, quem sabe, falar grego, mas sabe-se lá até que ponto o pessoal falava tão bem assim o grego. O fato cruel é que o coitado do comandante não conseguiu entender nem quem era Paulo e qual era o tremendo delito que ele tinha perpetrado para causar tamanha reação. Aí então ele faz o quê? Manda levar Paulo para dentro da fortaleza. Agora, chegando na escadaria, diz aqui no verso 35, era necessário os próprios soldados pegar Paulo e carregá-lo. Veja bem, se o pessoal não conseguiu matar Paulo, mas fatalmente ele estava bastante ferido. O pessoal vinha batendo nele e só não terminaram de matar, que Deus não deixou. Então, certamente Paulo já está bastante enfraquecido, e o fato cruel é que não conseguiu aparentemente subir a escadaria sozinho e foi carregado então pelos soldados. Não só a turma então estava vindo atrás assim, quem sabe até apertando os soldados, então era muita fúria, era muito ódio, sei lá. Mata, mata, mata. Como é que tanta fúria? O que Paulo tinha feito afinal? Eu entendo que deve ter havido também participação sobrenatural, quer dizer, demônio ali, enfim. Agora vamos aos versos 37 a 40, que com isso vamos terminar o capítulo 21. Quando estava para ser conduzido fortaleza dentro, Paulo disse ao comandante: é-me permitido falar contigo? Aí ele disse: sabes grego? Acaso não és o egípcio que antes desses dias iniciou uma revolta e levou 4.000 homens dos assassinos para o deserto? Então Paulo disse: eu sou um judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão de uma cidade importante. Peço-te que me permitas falar ao povo. Então, tendo recebido permissão, Paulo pôs-se em pé nos degraus da escada e fez sinal com a mão ao povo. Quando se fez um grande silêncio, ele começou a discursar em língua hebraica, dizendo: Paulo naturalmente se dirigiu ao comandante em grego, o que levou o homem de surpresa. Aí, você sabe grego? Você não é aquele egípcio, tal e tal? Quando aqui eu li assim, levou 4.000 homens dos assassinos, exatamente assim no texto grego, eu coloquei assim porque eu não sabia que outra coisa para colocar. Agora, quem eram esses? Eu não sei, eu não posso explicar quem eram esses tais assassinos. Está aí no texto e traduzido dessa forma. Aí Paulo: não, mas eu sou judeu, mas além do mais eu sou da Cilícia, cidade tal e tal. E, então, enfim, o comandante deu permissão. Tá bom. Então vamos ler agora, a partir do primeiro verso, capítulo 22. Ai, 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 ai. Aqui temos um trecho bastante, mas eu vou ler tudo, não tem jeito. Eu vou ler dos versos 1 a 16. É um pedaço de algum tamanho. Varões, irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa diante de vocês. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, fizeram um silêncio ainda maior. Voltando atrás, quando no verso 40 disse que ele fez sinal com a mão, aí na cultura judaica, isso aí era... eu vou dar agora uma palavra
importante e tal. Era a maneira de pedir atenção, de fato. Agora, falando ele então hebraico, pronto. Aí todo mundo parou para ouvir mesmo. Verso 3, então, sou mesmo um judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui educado aos pés de Gamaliel, de acordo com o rigor da lei dos nossos pais, sendo zeloso por Deus, assim como todos vocês são hoje. Eu persegui este caminho até a morte, amarrando e lançando em prisões tanto homens como mulheres, o que, aliás, o sumo sacerdote, como todo o conselho de presbíteros, pode confirmar a meu respeito. Cheguei a obter deles cartas para os irmãos em Damasco, para eu seguir até lá e trazer acorrentados para Jerusalém os que lá estavam, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo eu de caminho e chegando perto de Damasco, por volta de meio-dia, de repente uma forte luz do céu brilhou ao meu redor. Aí caí no chão e ouvi uma voz me dizendo: Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Então eu respondi: quem é, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, o Nazoriano, a quem tu estás perseguindo. Já os que estavam comigo viram de fato a luz e ficaram com medo, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e adentra Damasco, e ali te será dito tudo quanto te foi determinado fazer. E como eu não enxergava, por causa do esplendor daquela luz, adentrei Damasco conduzido pela mão, pelos que estavam comigo. Então um certo Ananias, homem piedoso, segundo a lei, de quem davam bom testemunho todos os judeus que moravam em Damasco, veio ter comigo. E pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupera a visão. E naquele mesmo momento olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais te escolheu para conhecer a sua vontade e para ver o justo e ouvir palavras da sua boca. Porque tu serás uma testemunha para ele a todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, para que hesitar? Levanta-te, seja batizado e tenha os teus pecados lavados, invocando o nome do Senhor. Não, aqui não tem nada de novo, aqui é história que nós já conhecemos muito bem, está meramente relatando o que aconteceu. Verso 7, em outros lugares, diz que Jesus se dirigiu a Paulo, que ainda era Saulo, em hebraico. Isso é natural, era dois judeus, Jesus judeu, Saulo judeu, então iam conversar em hebraico, claro. E em hebraico, o nome de Saul é Saul. Então Jesus disse: Saul, Saul, por que estás me perseguindo? Agora, eu acho interessantíssimo a resposta de Jesus. Verso 8. Eu sou Jesus, o Nazoriano. Ora, o que é isso? Jesus, quer dizer, ele dizia: eu sou Jesus, então era Jesus. E se era Jesus, era Jesus. Jesus voltou do céu para pescar Saulo. E ele se identifica como o Nazoriano. Agora, ele não vai perder tempo nesse momento falando estupidezes com esse Saulo. Quer dizer, o lugar Nazaré, ele não disse que eu sou nazareno, como está em muita Bíblia, infelizmente. Ele não falou isso. Isso era totalmente desnecessário. O fato de ele um dia ter sido da cidade de Nazaré não vinha ao caso. O que vinha ao caso, ele diz: eu sou o Nazoriano, em outras palavras, o Messias. Que
Saulo, um fariseu muito bem instruído, obrigado, saberia imediatamente o que era isso. A referência era a Isaías, capítulo 11, verso 1. A raiz hebraica é netzer, que tem a ver com o rebento, então resulta, eu sou o rebento de Davi, naturalmente o Messias. E aí Saulo ia entender tranquilo, isso não precisava explicar mais, não. O verso 9, preciso esclarecer aqui uma pequena coisa. Ficaram com medo, uns 10% dos manuscritos cortam fora, ficaram com medo, mas os 90% têm e tal. Mas o que vem ao caso é a segunda parte. Não entenderam a voz daquele que falava comigo. Uns e outros têm imaginado uma contradição entre este dizer aqui e o que está lá atrás, acho que no capítulo 9. Porque você pode ler, às vezes tem uma versão que não traduz bem, então diz que um diz que não ouviram a voz e outro diz que ouviram a voz. Então, uns e outros têm dito, não, aí é uma contradição. Não. Eles ouviram sim o som, mas não entenderam as palavras. Era isso que estão. Lá no capítulo 9, eles ouviram sim o som. Quer dizer, o vocábulo é o mesmo, mas o caso é diferente e a diferença no caso altera o efeito. Então aqui, eles ouviram sim o som, mas não entenderam as palavras. Aí então, você vai entrar lá, vai te ser dito tal e tal. Tudo bem? Agora, atenção para o verso 11. Se ele foi conduzido pela mão pelos que estavam com ele, é porque só ele foi cegado. Mas todos eles foram assim cercados pela luz, todos eles caíram no chão. Por que só Saulo ficou cego? Porque Deus quis dessa forma. Quer dizer, Deus soberanamente cegou Saulo, mas os demais não ficaram cegos. Então, eles tiveram condições, sim, de levar Saulo pela mão até lá dentro. Agora, quando aqui Paulo, no verso 12, diz que Ananias era um homem piedoso, segundo a lei, de quem dava um bom testemunho todos os judeus, ele estava estabelecendo a credibilidade de Ananias enquanto testemunha, já que ele, Ananias, iria confirmar que foi o Deus de nossos pais que estava tratando com Saulo, ainda era Saulo, lá no caminho. Era exatamente o Messias, o Deus de nossos pais estava lá. Verso 14. O que Ananias diz? O Deus de nossos pais te escolheu para conhecer a sua vontade, para ver o justo e ouvir palavras da sua boca. Então, o que Ananias está dizendo é que ele está confirmando aquilo que o próprio Jesus havia dito a Saulo, eu sou o Nazoriano. Então, aqui o Ananias diz, você viu o justo e você ouviu palavras da boca dele. Então, isso aí, Ananias está confirmando que foi exatamente Jesus que Saulo havia encontrado lá. E, portanto, era um ser sobrenatural. Quer dizer, Jesus era um ser sobrenatural. E ainda acrescenta Ananias que tudo aquilo era sob a direção do Pai. Aí veja, o Deus de nossos pais te escolheu, tal e tal. Tu serás testemunha, tal e tal, levanta. Preciso esclarecer que não foi o batismo que lavou os pecados do homem. Alguém lendo uma tradução mal feita pode se enganar a esse respeito. É que ao invocar o Senhor, está aqui, né? Invocando o nome do Senhor, ao invocar o nome do Senhor, ele estava se colocando debaixo da direção e proteção dele. Mas também estava crendo para dentro dele, e foi isto que resolveu os pecados, não o batismo. De passagem, é quase impossível que tenha havido água suficiente
na casa para dar um banho completo em Saulo. E mesmo que tivesse, o dono não iria querer contaminar toda essa água. Não tinha encanamento em casa, não tinha piscina, toda a água na casa era levada lá no lombo de alguém, quer dizer, não era fácil. A água não era fácil. De sorte que o batismo quase que certamente foi por aspersão de alguma forma. O mesmo deve ter acontecido na casa de Cornélio, no carcereiro de Filipos e assim por diante. Agora, vamos ler versos 17 a 21, ainda capítulo 22, onde Saulo, ou Paulo aqui agora já termina o seu discurso, sua defesa. Então Paulo segue falando, verso 17, e então quando voltei para Jerusalém, estava orando no templo, eu cheguei a estar em êxtase e vi o mesmo, esse mesmo com M maiúsculo, me dizendo, depressa, sai correndo de Jerusalém, porque não aceitarão o teu testemunho acerca de mim. Aí eu disse, Senhor, eles mesmos sabem que eu percorria a sinagoga, lançando na prisão e açoitando os que criam para dentro de ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, foi derramado, eu também estava presente lá, aprovando o assassinato dele. Até mesmo cuidando das roupas dos que estavam matando. Mas ele me disse, anda, porque eu vou te enviar para longe, para os gentios. Este é o único registro que temos desse encontro. Quer dizer, o próprio Jesus falando com Paulo a esta altura, só que naquele momento ainda era Saulo. É o único registro que temos, que o próprio Jesus apareceu a Saulo, ele, depois que já convertido, mas voltou de Damasco, estava em Jerusalém, ele tentou tal e tal. Você se lembra, voltando lá atrás, que aí houve trama para matá-lo, aí os próprios irmãos levaram ele a Cesareia e colocaram num barco para Tarso. Mas aqui, Paulo relata que o próprio Jesus havia mandado ele cair fora. Cai fora daqui. Sai correndo de Jerusalém. Ele ainda quis argumentar, mas Senhor, não, anda. Quando ele fala de ser enviado aos gentios, acabou. Agora vamos ao verso 22 a 29. Aliás, isso fica para o próximo vídeo.